Muito bem, gente. Nós, então, estamos nesse mais um encontro, né, da série psicológica, estudando, então, o roteiro Jesus, Evangelho e a luz da psicologia profunda. Nós estamos no item 15, Jesus e o caminho. Então, essa ideia do caminho, né? Esse caminho se move e que se possibilita estarmos construindo no caminho o nosso também caminho interior, nosso processo de desenvolvimento psicológico e espiritual. Semana anterior vimos o capítulo 5 do Jesus, Evangelho da Psicologia Profunda, sobre renascimento, e hoje, do mesmo livro, vamos ver o capítulo 25, que é Convidados e Aceitos, de poder realmente entender essa temática do caminho. Existe um caminho. Existe um caminho que nós construímos com o nosso livre-arbítrio, e que existe um caminho para além da nossa realidade pessoal, qual somos contidos numa dimensão maior, a partir das lógicas e das leis divinas que regem a nossa existência. E existe um caminho enquanto um impulso do nosso self que nos direciona em favor de um objetivo que é a nossa perfeição, né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, envolve essa dinâmica do caminho e do caminhar, né? Isso lembra uma poesia do Fernando Pessoa que diz: qualquer caminho leva a toda parte, né? Ele é uma poesia longa dele, né? Mas a primeira parte diz assim: qualquer caminho leva a toda parte. Qualquer ponto é o centro do infinito. E por isso, que seja a arte de ir ou ficar do nosso corpo e espírito, tudo é estático e morto, só ilusão. Tem passado e futuro e nela erramos. Não há estrada senão na sensação e só através de nós que caminhamos. Isso, de certa maneira, nos leva a pensar uma série de coisas, né? Nessa ilusão do tempo e que possibilita a vida material, que também muitas vezes é necessário para o espírito, mas também nos confunde nesse véu de Maia, né? E que o caminho verdadeiro realmente é aquele que está dentro de nós, né? Então, que a gente possa começar a compreender essa caminhada que Joana propõe a partir desse capítulo, aonde ela traz, né, o Mateus, capítulo 22, 14, com aquela frase no Evangelho, que muitos são chamados e poucos o escolhidos. Então, a gente começa a pensar aqui com vocês essa ideia, né, gente, que o caminho também é uma forma de chamar. Todos somos chamados a alguma coisa. E esse algo envolve tanto a vocação, né? Ou seja, a vocação como uma condição que nos compromete com os nossos talentos e dos compromissos que a gente tem numa encarnação, ou seja, naquela questão que já trabalhou aqui algumas vezes, do nosso mito pessoal, da nossa do papel que a gente assume no drama da criação e que envolve nosso projeto reencarnatório, onde todos nós temos algo a realizar aqui nesse mundo, né? Isso esse chamado envolve isso, mas esse chamado também, como diz Joana de Ângeles, é um chamado para a realidade objetiva do espírito, a realidade da nossa condição espiritual e do nosso trabalho de chegar à perfeição do espírito, né? Então, ela começa falando no capítulo
que, de uma certa maneira, a mensagem de Jesus é esse chamado. E esse chamado de Joana não é só um convite, mas ela diz que toda a mensagem de Jesus é um confronto com o existente no mundo. Existe, então, esse confronto no chamado. Quando Jesus nos convoca, né, a sermos chamados, ele está, de uma certa maneira, colocando em xeque a lógica do mundo, subjetiva, ilusória, limitada, se assenta, muitas vezes, como diz a Joana, no mediatismo, e que transfere para o acaso e para a matéria a nossa realidade. Ele confronta essa lógica do mundo com a lógica objetiva e real do espírito, que nos mostra uma outra dimensão em que a vida é regida, né, por uma outra lógica, o princípio espiritual. E, então, ela fala da sincronicidade nesse capítulo. Né? São essas conexões que a vida oferece, que constela, né? Que vão tendo arranjos, né? E que fogem ao plano material e subjetivo da realidade do homem, da consciência egóica, e que se fundamentam justamente nessa realidade legítima que está além da realidade material, né? Então, Joana vai dizer que é o ser espiritual que governa os acontecimentos da vida. E isso é uma coisa que a gente sabe, né? Que tudo começa na mente, tudo começa no espírito, mas a gente poder ter a verdadeira dimensão disso, né, gente? Isso representa na prática, no dia a dia, no contexto da nossa existência. Todos os acontecimentos, todos os movimentos da vida, o que acontece no mundo físico, nas relações, na dinâmica nossa existência, né? O ente que existe é movido pelo ser, enquanto realidade espiritual que governa esses acontecimentos. Então, a Joana propõe, então, né, que a gente possa fazer uma análise desse campo energético, ou seja, desse campo dinâmico, onde todos esses movimentos, né, resultam, né, de uma realidade muito além do que da realidade material. Né? E que todo movimento nosso, né, de, de mostra, né, e ela faz aí esse exemplo da física, né, dos movimentos de ondas, dos processos que envolvem as realidades, né, da vida, ela vai trazer isso, né? Existem forças que a gente não enxerga que está por trás da dinâmica material, assim também como por trás dos comportamentos da realidade humana, né? Existem fenômenos que a gente não consegue compreender e que, graças à mediunidade, as percepções anímicas da alma que vão sendo ampliadas, a gente vai compreendendo, né, uma diversidade de agentes que estão envolvidos na nossa realidade humana. E aí ele vai começar a falar, então, a partir disso, de duas formas de operar no mundo, duas formas, dois modos operantes. Né? Um dos homens que se dizem serem os escolhidos do mundo material, né? Ou seja, estão em primeiro lugar na sociedade enquanto triunfadores, né? Preso nas convenções sociais, das personas e no jogo de poder do ego, né? Triunfaram por olhos do mundo,
e outro tipo de modus operandi que são vistos muitas vezes como fraco ou desclassificados a lógica desse mundo do valor egóico, né? E que ficam, né? Que não reconhece, né? Nesses a capacidade de transcender justamente, né? Essa lógica do mundo em favor dos valores morais, dos valores espirituais, em favor dessa dignidade de caráter, como a Joana coloca. Então, ela introduz nessa proposta de muitos chamados e pouco escolhido a ideia da porta estreita. Então, essa imagem do que isso traz, né? A porta da salvação é uma porta estreita. Né? E realmente, né, gente, a porta é estreita, exige realmente abrir mão, né, disso que incha o ego, né, que expande esse ego que fica inflacionado, né, a inflação do ego, essa onipotência do ego, não deixa daí a gente passar pela porta estreita. Então, tem essa porta, né, estreita, e tem a porta larga da perdição, que diz o Cristo, que é essa dos vícios, né, desse campo de uma visão muito imediata, baseada nas sensações ainda de uma consciência animalizada, né, de uma gratificação aqui e agora. Né? E aí, então, tem esse confronto, que esse chamado que Joana apresenta no início do capítulo, né? E a eleição, que os escolhidos são aqueles que optaram pela porta estreita, envolve, consequentemente, uma luta interna muito grande de nós. Né? Então, dessa luta, desse trabalho, né, conosco mesmo, né, em favor de abrir mão de ganhar o mundo para poder ganhar a alma, né? Porque muitas vezes a gente, em nome de ganhar o mundo, a gente perde a nossa alma. E de poder, não é que a gente vai se apartar da vida e do mundo, não é que a gente vai ter que fugir da realidade, né? Mas, de uma certa maneira, basear o nosso movimento nessa lógica espiritual. E tudo isso, diz a Joana, né, leva a trazer de novo essa reflexão, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E por que poucos são escolhidos? Justamente porque isso envolve um investimento especial na conquista de nós mesmos, nesse desvelar do self, como ela propõe, ou seja, na superação do nosso ego. Né? Então, tudo isso está em jogo aí, né, gente, quando ela propõe esse caminho da porta estreita. Né? E como é que a gente pode pensar isso psicologicamente? Né? Como é que se daria nesse jogo de caprichos egóicos e da experiência do confronto em favor do desvelado self? Alguém tem alguma ideia em relação a isso? Desculpe, você poderia refazer, falar novamente a pergunta, Gelson? Desculpe, eu Sim. não consegui perceber tudo. Thanks. Pegando essa imagem da porta estreita, né, que Jona propõe, na ideia que muitos chamados, mas pouco escolhido, como é que a gente vê esse processo da escolha da porta estreita e poder entender simbolicamente isso na prática, do ponto de vista psicológico, nessa relação entre a questão do ego
né? E o desvelado self. Como a gente podia entender essa porta estreita nessa dinâmica ego-self em favor desse processo espiritual? Eu acho que isso significa que ir para a porta estreita significa que nós temos que deixar de lado uma porção de coisas, as coisas do mundo, de certa forma, né? No sentido psicológico, é nos conhecermos, nos aprofundarmos, reconhecer a nossa sombra, ver o que a gente pode aprender dela e jogar fora o que não se precisa. De certa forma, é uma análise da gente, de olhar para dentro de nós, uma viagem interior para se descobrir e ver as coisas boas que nós temos para serem aproveitadas e as que a gente não precisa mais para jogar. Mas isso às vezes é difícil, porque, ah, comparando aquilo que você estava falando a respeito do mundo, nós somos extremamente puxados, a gente é empurrado por todos os lados para ser melhor no mundo. Ah, recentemente eu vi uma coisa que foi um negócio, e a lista das coisas que as pessoas tinham feito, entendeu? Então colocaram tanta coisa, e não era necessário. Tipo assim, eu fui no grupo escolar, eu tenho PhD, mas põe em todo o grupo escolar, tudo que fez, que era necessário, se tem PhD já. Mas eu acho que isso, de certa forma, é porque a gente tem que ser apresentado no mundo como uma pessoa que conseguiu alguma coisa, como você tem um papel no mundo importante. E isso é aquela questão do ego, que nós temos que deixar de lado essas coisas que não são importantes, ver o que realmente é importante, porque, no fim, quando nós chegarmos no momento, e tem aquela expressão inglesa, the hour of the wolf, que todos nós temos que passar, eu acho que é a questão de quando a gente chega nessa porta, deixar tudo o que não é necessário e só levar o conteúdo, e que às vezes é uma coisa de sacrifício, porque nós temos que abandonar o mundo, a gente tem que relegar o mundo e a opinião dos outros. E isso às vezes é muito difícil, porque dentro da gente aquela ansiedade que você quer que todo mundo te ama. Então, às vezes a gente é de tudo para todos, em vez de ser quem nós somos. Então, chegar nessa porta estreita, assim, quem nós somos, e deixar o mundo, eu não sei, eu vejo desse jeito. Ok. Vamos ver os demais, Gil, os demais, como é que tu pensa isso? Complementando aqui a Silvia. Eu só parabenizo a Silvia e eu não sei se... Estou achando muito interessante, a Iranete está aqui, e nós fizemos o nosso estudo hoje, e no de harmonização, a leitura de harmonização, eu abri aleatoriamente, e está no capítulo 115 do Pão Nosso, a porta. Você fala, e ele fala, né? Tomou, pois, Jesus e disse-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Eu penso o seguinte, que eu não gostaria, não trazendo a questão pessoal, mas é algo individual, mas, ao mesmo tempo, faz parte do inconsciente coletivo, né? E hoje eu ri quando eu estava lendo na harmonização, porque eu pedi, meu Deus, me dê, né? Trazendo para nós a bem-aventurança, os mansos, bem-aventurados os mansos, eu pedi manso, brandura, né? Então, é algo individual, essa porta, essa visão, essas imagens, né? Que nos pede todo... E o senhor falou de caminho, né? E aí a gente vê, né, aquela imagem de duas bifurcações, né? Qual o caminho? Aí entra a vontade, né? Cada um no seu tempo, caminhando, e que assim seja, que a gente chega lá, né? Só não pode desfocar. Mas se desfocar não tem problema, não, a gente volta. Muito Obrigada. bem. Santiago? Muito obrigado, Dr. Gelson. Quando eu leí este capítulo, hice una serie de anotaciones. Uhum. Y aquí Sim.
eu escrevi a primeira vez. Para llegar hasta aquí, las enseñanzas con Jesús y Joana me han hecho descubrir mi sombra. En el momento de tornarme consciente de mi sombra, yo he querido y estoy ofreciendo el perdón incondicionalmente a todos. En la primera vez escribí y rogar, implorar a mi vez el perdón por el posible sufrimiento que yo habré causado a otros. En la primera vez. En la segunda vez borré posible y directamente escribí rogar, implorar a mi vez el perdón por el sufrimiento causado a otros. Essa é minha porta estreita. Muito bem. Vamos adiante, então, Gabriele. Bom, todos falaram coisas muito boas. Não sei se eu tenho muito a adicionar, falando da mesma coisa, mas às vezes você está chateada com alguma pessoa ou com você mesmo, e você sempre vê, no meu caso, assim, dando exemplo, mas acho que todos nós somos assim, o lado negativo. E acho que tentar você ver o outro lado da moeda, né? E você vê por trás o que está acontecendo. E, e você dá uma visão, como a gente diz, né? Na parte espiritual e não naquele momento. E você entender que às vezes, por mais que você não tenha a projeção que você gostaria, talvez seja melhor para você estar onde você está, e você vai aprender mais com isso. É como se diz, às vezes você não tem a projeção na sociedade, algo que às vezes você quer muito, né, como um ego, mas o que isso vai te trazer, né? E você pensar nisso e nas reais consequências e nas razões que às vezes as pessoas tratam com você, e isso talvez não tenha, como a gente diz, não é pessoal, é questão da personalidade da pessoa, que ela ainda é imatura, como você é imaturo em outras coisas. Era isso que eu queria falar. Ok. Débora? Oi, Gelson, né? Enquanto estava falando isso, né, nesse processo de despertar da consciência, né, integração da sombra e tal, uma coisa que me veio à mente foi a questão do Livro dos Espíritos, né, sobre o que é necessário, o que é supérfluo, né, então achei, assim, que pelo menos, assim, para mim faz, assim, nesse processo que a gente está se descobrindo, né, e quando a gente está querendo que a alma fale, né, e existem tantas demandas, né, egóicas do mundo, que esse processo de aprendizado passa por essa separação do joio e do trigo, né, assim, o que é supérfluo, o que é necessário, né, e aí foi só, assim, um pensamento ao qual me remeteu. Muito bem. Eu sou Li. Eu vejo essa pergunta sua que não existe subterfúgio. A gente não tem jeito de colocar nem tapar o sol com a peneira. É dolorido. Para mim, é dolorido, sim. Sabe? É doído perceber que eu realmente preciso amadurecer, colocar os pés no chão, tirar os óculos cor-de-rosas e realmente ir na luta para mim mesma, a luta que eu preciso no meu dia a dia com porque existem tantas possibilidades de eu passar bem aquele dia, isto é, tirar o positivo daquele ou não, mas eu sei que eu tenho a capacidade,
eu sei que com os nossos estudos desde o início, há alguns anos, nenhuma de nós aqui é a mesma pessoa que era naquela época. Não tem, a gente vai amadurecendo. Daí não tem desculpa, tem realmente, não adianta estar só com a peneira mesmo. E daí eu escrevi aqui, no esforço que eu faço para estar no caminho, domando as minhas más tendências, porque ainda temos, ninguém ainda é perfeito aqui, vai ter outras encarnações também, né? E eu tenho aquela vontade de levar para adiante esse projeto dentro de mim. Então, disso que para isso que eu vivo. Estou sendo honesta, não é nem fanatismo, nada. É para isso que eu vivo já há algum tempo. Eu realmente vejo que não tem mais jeito, doutor Gelson, não tem nem volta na realidade, sabe? Então, a gente é ir para frente com coragem, porque é dolorido mesmo, aí é dolorido mesmo. Com coragem, que a gente percebe, ai, minha nossa, caiu de novo. Então, a gente sabe, percebe, mas está na luta. Então, é assim que eu vejo esse processo, sabe? Da porta larga e a porta estreita. Então, eu quero sim passar Ok. na porta estreita. Uhum. Muito bem. Gil, tu tem alguma outra coisa para colocar? É, Vânia, então? Obrigada, boa noite. Eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando, né? Eu comecei aqui a refletir que Jesus nos disse, né? Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Então, essa porta estreita eu compreendi como essa integração dos próprios aspectos é como se fosse um afunilamento de grandes possibilidades de sensações materiais dentro desse aspecto mais geral em que a gente vive dentro da sociedade, para um afunilamento da nossa concentração de seguir esse caminho de Jesus, dessa mensagem de Jesus, né? Que nos diz, né, que o jugo é leve na condição de que a gente ame, né? Que a única condição para que o jugo seja leve é que a gente ame, né? Então, essa integração, esse conhecimento dos próprios aspectos, né? Para que a gente consiga discernir se a gente está conseguindo fazer aquilo que ele está nos pedindo, nos propondo, né? É que eu vejo como essa porta estreita. Assim, foi o pensamento que eu tive ouvindo vocês falarem agora. Uhum. Muito bem. Tudo isso que estou trazendo são questões bem, bem importantes, né? E se a gente for poder trazer isso na prática, assim, naquilo que a Joana propõe, ela fala de dois tipos de comportamentos habituais em relação à forma como a gente lida com o mundo e se equivoca, né, na busca dessa porta estreita, né? É, ela fala, né, que todo o processo envolve justamente essa conquista de si mesmo e essa busca do triunfo interior em favor das coisas externas, né? Mas ela diz assim que poucos são as pessoas que conseguem se identificar com esse objetivo, com esse compromisso. Então, de um lado, tem aqueles que se envolvem muito com a vida, né? E, e se ocupam tanto com as tarefas do mundo e esquece da vida interior, né? E os outros fogem do mundo e da convivência com o mundo, seguindo o silêncio e a interiorização, né? Mas não conseguem, né, lidar com os seus com inconscientes que estão repletos de conflito e desejo, porque
não podem trabalhar eles por causa da experiência no mundo, da medida da experiência do mundo. Então, tanto ela fala que são dois extremos que têm que serem equilibrados, né? Não só a ideia dessa energia da libido ir para o mundo, e a experiência e ficar num processo de saturação da vida, enquanto tarefa, enquanto compromisso, enquanto desafios e seja quais são os objetivos que me movem, sem esse momento de olhar para si, desse trabalho com as necessidades internas, de reconhecer né, todo esse espaço interior, e também não o outro, né, de querer fugir da vida para poder se isolar, uma tentativa de buscar então essa vida interior, né? Então ela vai dizer assim que são extremos equivocados, né? E que Jesus, na verdade, conseguiu mostrar para nós o equilíbrio que a gente pode ter no mundo, né? E fazer parte do mundo sem ser do mundo e optando pela porta estreita, né? Então, ela fala desse equilíbrio da conquista da ânima e do ânimos, né? Que Jesus, né? Esse trabalho, né? De poder integrar, né? O mundo, a vida interna, então, a ânima como esse campo, né, que envolve o trabalho com vida interior, a ânima, o papel da ânima é fazer conexão com o nosso mundo interior em favor dos nossos conteúdos mais arquetípicos para a conquista do self, porque a ânima e o ânimos são para Jung os guias do ego para o encontro do self, são o que eles chamam de psicopompo, né? São os elementos necessários. A primeira fase do processo é o trabalho com a sombra, como o Santiago falou, né? A segunda etapa do trabalho é a elaboração da ânima e do ânimo. Tá? E nessa ânima, então, há um momento de verticalização do processo, onde na ânima eu estou trabalhando com o mundo sensível, o mundo do Eros, o mundo dos processos que envolvem, então, essa conexão com o mundo íntimo, reconhecendo o valor e a realidade do mundo interno, onde as imagens internas são reconhecidas como sendo verdadeiras e tendo valor, vai nos dar um sentimento de conexão com a vida, de fé em Deus, fé na vida, fé em mim mesmo, e de outro lado o ânimos, que é o mundo do logos, do mundo inteligível, né? da razão e do logos, que dá uma visão de compreensão, de objetividade, e que nos dá uma visão de alargamento da consciência e uma capacidade de entender possibilidades no mundo, né? Espirituais, um sentido maior no mundo, né? Também é um caminho para o céu. Então, de uma certa maneira, aí, quando a Joana fala, então, poder realmente equilibrar e saber trabalhar, né, essas realidades, tanto então, em relação a essa a própria exemplo de Jesus, né, que ela dá aqui, né, que se manteve numa relação saudável de convivência com todos, sem rejeitar ninguém, nem rejeitar o mundo, né? E, ao mesmo tempo, em total conexão com a vontade divina, né? Buscando esse reino de Deus que está dentro de nós, né? Então, ele não ficou preso, né, não teve conflito entre esses dois mundos, né? E ele escolheu o melhor, né? O melhor que é o quê, né? De ser o menor entre todos para que Deus falasse a partir dele, né? Então, eleger o reino de Deus, né? Que é a proposta dessa porta estreita, que na prática, né, gente, é realmente estar comprometido não com os interesses pessoais do ego, né, mas sim
justamente com a lógica do espírito, com a lógica do self, para justamente, né, superar nós mesmos. Então, a porta estreita para a Joana, né, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre si mesmo, sobre sua inferioridade. Né? Vânia, tu quer trazer alguma coisa? É uma pequena questão. Então, reconhecendo melhor o próprio mundo interno, a gente vai conseguindo integrar pouco a pouco as sombras, sendo as potencialidades ou as dificuldades, dizemos assim, e assim a gente tem um alargamento, né, da nossa consciência e consegue estar melhor dentro desse mundo maior onde a gente está aqui nessa experiência, né? Porque é assim? E isso, do ponto de vista dessa integração que Joana coloca, tem a ver com essa ideia de sincronicidade que ela coloca lá no início, que Jung traz, que a vida, sincronisticamente, está fazendo um convite, um chamado. Então, eu estou no mundo, mas eu percebo o mundo com a voz do self. Uhum. Então, eu faço uma leitura dessa lógica espiritual, aonde a vida passa a ter, na sua materialidade, na sua esfera de realidade existencial, nas suas questões, um sentido, né, refletir uma imagem simbólica de um sentido espiritual. Né? Então, na medida que eu internalizo essa compreensão da lógica espiritual, né? E nessa busca do reino dos céus, né? Eu começo, então, a me relacionar com o outro, com as coisas e com a vida, não no jogo de ilusão, mas numa de ver através de. Né? O ver através de dar interioridade a todas as coisas. Ou seja, as coisas começam a ter alma, a ter vida. É, e, de uma certa maneira, reconhecer, então, que a vida é permeada de um significado, de um sentido. E a gente poder compreender no movimento da vida quais são as possibilidades de sentido que convoca nós, que é esse chamado divino, ou esse chamado do self em favor de um processo maior de realização da nossa alma, e muitas vezes a implicar, né? Abrir mão dos nossos desejos, das nossas necessidades egóicas, interesses pessoais em favor desse sentido maior, o que é muito difícil, né? Mas é um grande exercício para todos nós. Né? E a Joana vai falando justamente isso, né? Ela vai falando desse processo, né? Que Jesus nunca se permitiu esse conflito, esses dois mundos, né? Na medida que a gente consegue escolher eleger o reino de Deus, diz ela, né? A gente vai poder estabelecer uma relação significativa e positiva com a vida, né? A partir disso, né, a gente vai ter uma nova disposição. Né? Quando ela fala de uma disposição que estabelece dentro de nós e passa a governar o nosso destino. Então, as ambições do ego, de triunfo, de prazer, necessidades que antes eram importantes, vão perdendo a força. O gozo hedonista, exaustivo, né, do corpo, que gera frustração e amargura, vão deixando de deixar de lado. Né? Então, desaparece, diz a Joana, né, o instinto egoísta, de competitividade e de autocentramento, né? Para poder realmente, né, encontrar prazeres mais significativos e um campo de realização e de bem-estar de uma outra natureza. Lígia?
Oi, Gelson. Não, eu lembrei aqui de uma passagem de um livro que eu estou lendo do Jung, que ele fala do problema dos contrários. E aí eu Uhum. fiquei pensando se tem relação com esse processo dessa porta estreita, porque aqui na passagem ele fala assim que as coisas transmitidas pelos pais e as ilusões juvenis estiverem superadas, ou pelo menos a ponto de serem superadas, está na hora de falar do problema dos contrários e do inconsciente coletivo. Uhum. É que assim, né? O Jung está falando desse processo de individuação, né? E que Joana vai trazer nesse capítulo como sendo esse processo das batalhas iluminativas cada vez mais sutis e profundas. Então, ela vai dizer, quanto mais a gente vai tomando consciência, mais o exercício é severo. A gente vai superando dificuldades, a gente vai superando limitações e vão encontrando lutas maiores que são mais desafiadoras. E a maior luta está no nosso campo íntimo. Então, quando a gente está construindo o ego, na construção da nossa identidade, a gente tem que se diferenciar do pai e da mãe. Eu não sou meu pai, eu não tenho que depender deles, nem ficar me justificando também, botando a culpa neles. Quando eu consigo me reconhecer e superar os complexos familiares, eu acho que eu sou eu mesmo. Mas eu não sou eu mesmo ainda. Tem uma segunda etapa, que é superar a consciência coletiva, os valores do mundo. Não se identifica, porque muitas vezes, para poder sair do berço da família, eu busco uma identificação dos valores do mundo. Quando o adolescente quer estar lá no grupo de iguais, naquela fantasia heróica, e começa a buscar referências para contrapor a visão que ele tinha, poder se independizar daquelas referências do pai e da mãe, que são muito grandes ainda, né? De uma visão infantil. Então, a gente cria uma outra armadilha que é buscar no mundo os referenciais. Então, a gente se desprende do pai e da mãe, daí tem que se desprender da consciência coletiva, a persona, depois fazer um enfrentamento com a Animal Animus, que é esse embate com o inconsciente coletivo. Né? Do ponto de vista espírita, são os arquétipos que estão atualizados a partir das experiências reencarnatórias do passado e que envolve temas que diz respeito às questões mais profundas da nossa alma. Né? E aí poder vivenciar, né, nesse nível transpessoal a realidade. Né? E aí começa realmente um processo de confronto dos opostos que se dá tanto em relação à consciência do que diz respeito àquilo que foi alimentado e eleito como uma referência do ego, e o inconsciente que quer confrontar o ego com aquilo que foi que não é reconhecido. Tem tanto um confronto aí de polaridade entre ego e inconsciente, consciência e inconsciente, e também dentro do próprio arquétipo tem as polaridades, né? Que vão ter forças complementares, antagônicas, que vão estar sendo ativadas, né, dentro da gente, nesse trabalho de superação, na busca da integração, né, dessa função transcendente, que é a integração e a síntese desses contrários. É um processo que vai acontecendo ao longo dessa jornada, né? Não sei se ficou claro para ti. Então, claro que nesse processo de tensões dos opostos, há aquilo que acontece que chama de uma enantiodromia, uma tendência nossa de ficar nas polaridades opostas, né? Ou, como diz a Joana, eu vou muito para a vida interior, esqueço do mundo, eu vou muito para o mundo, esqueço a vida interior. Então, a gente queria ficar polarizado. O homem polarizado é o homem neurótico, o homem dividido, o homem em conflito. E no arquétipo também tem isso. Né? Por exemplo,
Outro se comporta como o arquétipo do velho e o arquétipo da criança. Eu sou um cara muito saturnino, pesado, que nem um velho, não quero mais o mundo, que não estou mais estimulado pelo mundo, e fico pesaroso, ou de uma certa maneira cansado do mundo, me afastando, ou eu fico infantilizado como uma criança cheia de apetite que quer o mundo, mas que não consegue ter responsabilidade e maturidade. São as duas aspectos dos arquétipos. E dentro do próprio arquétipo, as contradições. Então, o arquétipo da criança vai ter a criança frágil, a criança ferida e a criança divina, de esperança e renovação. Um velho ranzinza e cronificado e tem um velho sábio dentro da gente. Então, de uma certa maneira, os arquétipos nos lançam em forças que mexem e nos polarizam enquanto possibilidade de experimentar uma realidade ou outra, né? E toda vez que tu fica muito identificado com um lado da moeda, tu fica de outro lado. Então, a gente vai ter que, de uma certa maneira, não ficar nessa enantiodromia, de um polo para o outro, mas fazer uma metanoia, uma virada, onde eu posso reconhecer outro lado, mas sem esquecer o lado anterior, integrando essas duas polaridades dentro de mim. Então, esse seria um processo de elaboração daí. Tá? Vânia? Mais um pensamento. Quer dizer, então, que quando a gente consegue ir descobrindo ou integrando mais as sombras, os temas, né, que eles vão aparecendo ao longo do percurso, né? Então, a gente também vai se fortalecendo mais, alargando a consciência e vai ficando nessa força, essa integração dá mais força, né? Mais conteúdo, mais substância interna para viver essas coisas externas, principalmente essa questão dos arquétipos, né? Porque eu fiquei pensando em Jesus, né? Sim. Porque totalmente integrado, né? E que foi passando por ali, porque ele mesmo reconhecia por essa expansão total aí da consciência, né? De reconhecer tudo e de não ter um eco dentro dele, esses arquétipos, nem essa condição humana, né? Então, como não tinha eco, ele não interpretava essa questão subjetiva, né? Ele não interpretava o mundo pelas sombras, pelos temas que ainda não estavam resolvidos, e sem por uma claridade, né? Total, é isso? Não só a sombra, mas também a consciência coletiva, né? Com a persona, essa subjetividade que Joana está falando aí, são um jogo de ideias e valores do coletivo, né? Então ele supera a sombra coletiva, né? Não tem sombra pessoal, e aí, de uma certa maneira, não só isso representa, né, Vânia, a integração desses elementos arquetípicos e dessas contradições internas que a gente vai elaborando, e o ego vai ficando mais maduro, né? A gente vai ficando mais maduro e mais consistente, de uma certa maneira, sabendo lidar e dialogar com nossas partes, integrando elas, mas também, junto com isso, vai vindo a emergência do self. Então, de uma certa maneira, uma compreensão mais profunda, uma nova consciência para além do ego, é a consciência do self, dessa totalidade, dessa essência maior, uma visão realmente mais profunda. Então, de uma certa maneira, na medida que a gente vai integrando, esse ego também vai sendo afetado daí pelo self, onde eu me coloco daí sendo transformado pelo próprio self ao mesmo tempo, né? Então, junto com a integração, há uma realização a partir dessa emergência do self numa dimensão mais profunda do meu próprio ser. Se revela para mim mesmo e eu sou tocado por isso, despertando uma consciência mais alargada, né? Mais plena de mim mesmo. Então, discriminar, integrar, né? Ou seja, se integra e, ao mesmo tempo, a gente se conecta com a nossa essência, com esses valores que transcendem o ego, e nessa integração vem junto, então, esse potencial divino, esse movimento que também transforma o ego, na medida que sou
me abro para essa nova lógica, nova realidade. E junto com essa integração vem uma nova consciência mais ampla, onde 1 mais 1 é maior do que 2. Né? É uma outra realidade. Não é simplesmente a soma dos elementos. É um processo de uma transformação global. Né? Obrigada. Débora? 2 perguntas rapidinhas, Gelson. Então, nesse caso da metanoia que você estava explicando, eu fiquei pensando, esse então seria o caminho do meio que os budistas falam? Então, essa seria uma pergunta, né? Tipo, no sentido de que, né, você está integrando os 2 lados e construindo esse terceiro, né, que é o que Jung fala. E a outra coisa que eu fiquei pensando, Gelson, é quando Joana fala mais adiante, quando ela vai falar assim, mediante a identificação com os objetivos que deseja alcançar, né? E eu fiquei pensando, tá, a gente então começa, enfim, para um lado mais prático da vida, né? Então eu acordo todos os dias, então eu lembro que eu sou um espírito imortal, aí eu boto lá meus negocinhos na cabeça, aí começa o dia, parece que é aquilo que Paulo falava, né? O bem que a pessoa quer, a pessoa não faz, o mal que a pessoa não quer, a pessoa faz. Quando eu vejo, eu tô completamente nessa bagunça, né? Assim, da dificuldade de ainda fazer o bem, né? E aí eu lembrava ontem da aula que você falava, que o importante é a gente criar um ego, né, que seja forte e capaz de dialogar com esses conteúdos todos, né? Mas eu fiquei pensando, Gelson, a identificação com esses objetivos, ela é consciente e egóica ou ela passa também por isso que você estava falando, vai vindo do self e o processo é esse mesmo errar enfim, continuar e Esse começar. sentido já é dado, né, Débora? Por nós, já tá de você presente enquanto as próprias leis naturais da gente, né? Essa consciência ética, né? Há uma consciência ética, há no nosso superconsciente, né? Esse apelo em relação às potências divinas, em favor da nossa angelitude, e está também no nosso inconsciente o impulso para realizar um compromisso da qual a gente assumiu de reencarnar, que também está no nosso inconsciente. Então, tudo isso fala de um processo, né? Que está ali sendo mobilizado. Então, o que acontece? Esse chegada no meio não se dá pelo ego. Né? Então, ele vai dizer que é o terceiro não dado. Então, a saída não está nem no ego e nem no inconsciente, nem na consciência, nem no inconsciente. Está no self. Então, mas o ego tem que fazer esse diálogo, que eles chamam de função transcendente, ou seja, eu tenho que, de uma certa maneira, criar um espaço de reconhecimento, de confronto comigo, de reconciliação comigo mesmo, de responsabilidade com as minhas partes todas, né? E nesse processo, né, de tensão e diálogo, eu vou criar nesse movimento daí positivo, dialógico, energias que circulam suficiente para gerar a emergência do self. E a saída vai ser dada pelo self. Né? Então, é isso que o Jung propõe na proposta dele. E quando ele fala dos opostos e da compensação, tem 3 tipos de compensação. Tem a compensação pela oposição, quando há o conflito, né, onde eu não quero enxergar, daí há um enfrentamento de polos opostos, a compensação como forma de complementar, quando o ego já está mais maduro e consegue dialogar, o inconsciente já está de mãos dadas com a consciência, e há um movimento de compensação que é no sentido de ajuda, né? O inconsciente mostra caminhos, ele favorece o processo, eu já estou criando um movimento favorável, e a terceiro nível de compensação, que é a graça, ser abençoado, que é ser premiado, ser presenteado, né? Quando tu está integrado, a vida favorece, né? De uma certa maneira, as coisas se apresentam, se antecipam em favor do teu processo, porque, de uma certa maneira, já está compreendendo o caminho e teu esforço é recompensado também pelo amor divino através dessa ideia da graça, né? Ou da sincronicidade, favorece que os movimentos sejam feitos em favor dos objetivos. Então, esse objetivo
É poder realmente ter esses valores espirituais de um certo lado, né? Buscar, e de outro lado, esses compromissos reencarnatórios que eu assumi antes de reencarnar. E aí a gente pode realmente construir esse processo todo aí de individuação. Eu sou Li. O que eu tenho percebido que isso que você também acabou de falar e que a Débora achei muito interessante o que ela comentou, perguntou, a necessidade da mudança, ela vai se tornando mais natural. Para mim, nesse caso aí, eu estou falando de mim, Doc. Ela vai se tornando mais natural e vai saindo a ansiedade. Existe muita ansiedade, sabe? Uma coisa, ai, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Não é bem por aí, não, sabe? A gente vai saindo, vai ficando natural, vai sendo a ansiedade, e eu vou me aceitando quando eu erro, sabe? Eu erro às vezes. Então, eu não fico aqui naquela coisa de sentimentos de culpa, e eu ficava. Mas agora já me sinto mais. É uma delícia ter a sensação. E fica natural colocar o meu próximo como irmão mesmo. Interessante, porque você falou que o self ele vai direcionar, e vai mesmo direcionando o nosso ego. A gente vai, sabe, aquelas coisas que eram interessantes vão deixando de ser tão interessantes antes, como eram antes, sabe? É assim que eu Sim, sinto. Então, claro. e até a preocupação, e que eu sinto até a preocupação com a necessidade do meu próximo. Antes era mais automático, e agora já não é tão automático. Eu incluo, é uma inclusão, eu incluo eles na minha vida também. E aí que você falou da graça, né? A gente percebe uma coisa tão linda também, é que situações, você vai, por exemplo, pedir alguma informação, parece que vem duas pessoas que querer te dar aquela informação, te ajudar. Então, são coisinhas pequenas, é verdade, mas a gente sente uma diferença que é como se é uma gracinha, sabe, pequenininha, mas são coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu estou falando isso como testemunho também, sabe? Mas Uhum. é Com certeza, claro se a que gente a prestar gente. atenção, né, Sueli, a gente vai ver que a vida, né, tem esse cuidado por nós, né? E eu acho que é isso que é importante, né? A gente poder, de um lado, a gente ouve o mundo para preencher nossas carências narcisistas, né? Nossa energia egóica. Quando a gente transcende de ouvir a voz do mundo e do ego, para poder ouvir a voz da alma, né? E perceber daí nessa lógica do mundo, esse agraciamento do amor divino, para poder ouvir daí o nosso self e, por último, ouvir a Deus, né? O que Ele quer de nós, né? Então, isso seria o grande exercício daí, né? Com certeza. Muito bem, nós estamos no final. Vânia, se for rapidinho, para a Bem gente já está rápido. finalizando aqui a nossa. Eu gostei desse assunto aqui, porque essa questão de amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o mais próximo de mim, do meu self, é essa minha identidade atual, né? Então, é o self, amando o próprio ego, aceitando o ego nas suas dificuldades, né? E nos desafios, e é esse amor, é essa energia de amor, né? Do self, também pelo ego, que Uhum, possibilita que vá favorecendo essa comunicação, esse processo do ego com o self, né? Então, é num diálogo amoroso entre o meu self e o meu ego, porque o espírito que eu sou ama essa minha identidade atual, com todas as dificuldades, porque é ele que me ajuda, né, a uhum. fazer essa experiência, não é isso? Com certeza, exatamente. E aí, aquilo que o Sully falou, na medida que eu consigo me aceitar e mesmo meus equívocos, com responsabilidade, mas me amando, né? Também consigo aceitar o outro e me dispor também a acolher e amar o outro em favor de um caminho que seja bom para todos nós, né? Obrigada. Então é isso aí, gente. Ok, então
No próximo encontro, a gente vai para o item 16, tá? Que é Jesus e consciência, tá bom?